Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal, Momento Vida com Deus, e mais uma oportunidade de juntos aprendermos mais uma porção da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, no seu capítulo 8, versículos de 22 a 25, o texto que nos fala a respeito de Jesus acalmar a tempestade. E esse texto, então, de Lucas 8, nos diz o seguinte, a partir do verso 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava quase sendo inundado. E eles corriam um grande perigo. Os discípulos então foram acordar a Jesus, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a sua fé?" perguntou Jesus então aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem?" Vamos meditar juntos aqui o seguinte tema: onde está a vossa fé? E eu começo perguntando a você o seguinte, e aí para você refletir, para você pensar, para você responder a você mesmo. Estar com Jesus é sinal de conhecê-lo? Eu posso responder para você que não. Estar com Jesus não é sinal de conhecê-lo. E você pode me perguntar: "Mas pastor, como assim? Como eu vou andar com Jesus e não vou conhecê-lo?" Simples nós refletirmos. Se você estiver rodeado de muitas pessoas, andando com elas, mas entre elas você só conhecer uma dessas pessoas, você diria que você conhece as demais andando com elas? Não. Porque você não as conhece. Você conhece uma pessoa. E junto com essa pessoa, outras pessoas estão juntas com você. E você não as conhece. Podemos então meditar e dizer que estar com Jesus não é sinal de conhecê-lo. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que dizem andar com Jesus, estar com Jesus, mas não o conhecem, porque não tiveram ainda a experiência com Ele. E o próprio texto que acabamos de ler aqui nos leva a isto. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, Jesus faz aos seus discípulos um convite. E neste convite, então, quando Jesus o faz, ele disse: "Olha, vamos para o outro lado do lago." Então eles entram no barco, ou seja, Jesus faz o convite e todos entram no barco e partem. É o que traz então o verso 22. Mas, nesse trajeto, é interessante pensarmos aqui nesse trajeto neste lago, o Mar da Galileia, um lugar em que ele era pequeno. Ele ficava entre montanhas, abaixo aproximadamente aí de 200 metros abaixo do nível do mar. Um lago que tinha 21 quilômetros de comprimento e 14 comprimentos de largura, 14 quilômetros de largura, 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. E era um lago onde as pessoas conheciam, estavam acostumados. Pessoas que pescavam, andavam de um lado para o outro, então já estavam acostumados com aquele local.
Mas houve então um acontecimento preocupante. Estando eles no meio então do lago, houve uma grande tempestade. E a preocupação, e diante da tempestade, o barco então vai se enchendo de água. Vento, ondas fortes. E nesse interim, Jesus entrando no barco, Jesus adormeceu. Os discípulos então só tinham um único recurso quando viram a situação difícil que estavam passando: acordar Jesus, que é o que nos traz aqui o verso 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Em situação difícil, né? Mas o único recurso que eles tinham era recorrer a Jesus, era buscar, era acordar Jesus. E como resultado, então, Jesus repreende, dá ordem, e tanto o vento quanto as ondas cessam. E há toda a calmaria. E Jesus então faz aqui uma grande pergunta, uma excepcional pergunta aos seus discípulos: onde está a sua fé? Onde está a vossa fé? Eu fico imaginando a cara dos discípulos quando Jesus faz a eles, não é? Esta pergunta: onde está a sua fé? E aí vem também a resposta quanto à pergunta inicial. Se estar com Jesus é sinal de conhecê-lo. E nos mostra então o verso 25, de que os discípulos ficaram admirados, né? E dizendo. Então o verso 25 diz: onde está a sua fé? Jesus pergunta a eles. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Isso mostra que andar com Jesus, estar com Jesus, não é sinal de conhecê-lo. Se nós não tivermos esse Jesus em nossa vida e não tivermos com ele intimidade. Queridos, quando eu estava trabalhando aqui esse tema, onde está sua fé, era para ter gravado e compartilhado com vocês domingo passado. Mas enfrentando algumas dificuldades de saúde em família, eu não tinha condições de o fazer. Emocionalmente, não tinha condições. Hoje, depois de uma semana, eu me encontro mais restabelecido, pois estou vendo o mover, o agir de Deus. E aqui eu pude então, dentro desses versículos, também estar exercitando a minha fé. Porque pela terceira vez eu vejo minha esposa em situações difíceis. Uma delas foi com a pressão que chegou a 28. Depois, medicada, a pressão caiu de tal maneira que ela teve que ser medicada novamente para que a sua pressão fosse recuperada. Por 2 vezes ela bateu na porta do céu, mas não era a hora dela. Ela foi enviada de volta. E semana passada também, com uma infecção muito grande dos rins, a diabetes foi a 533, a pressão altíssima, infecção dura, nunca teve problema de diabetes, nem colesterol, porém tudo estava alterado. Examinados plaquetas baixas, em torno de 20 mil, hoje estão em torno de 57 mil. Está sendo medicada, está se recuperando para a glória de Deus. Mas como eu disse,
eu pude estar vendo e exercitando a minha fé. Você pode dizer, mas pastor, como o senhor pode ser assim? Sim. Como ser humano, todos nós falhamos, todos nós ficamos tristes, ficamos pensativos, preocupados e aguardando do Senhor a resposta. E quando pensamos aqui então nesse texto, neste tema, podemos também ver com referência à nossa vida, as tempestades que surgem em nossa vida, as lutas, as dificuldades que enfrentamos em nosso viver diário. E todos nós estamos sujeitos, nenhum de nós está isento das situações difíceis que vierem a surgir. E quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida, então, nesse texto? Em primeiro lugar, é necessário que você convide Jesus para fazer parte da sua vida. Pois Jesus, vemos aqui no texto, que ele faz o convite para sair, para que você deixe as coisas deste mundo para seguir a Jerusalém celestial. Ele faz o convite. Olha, deixe as coisas deste mundo e caminhe para a Jerusalém celestial. Ele faz o convite. Mas ele fazendo o convite nos leva também a pensar de que nós precisamos fazer o convite para que ele faça parte da nossa vida, para que ele seja o Senhor da nossa vida. E nós vemos então em Marcos capítulo 10, versículo 47, quando o texto nos traz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era alguém que também passava por aflição, também passava por problema, tinha problema de saúde. Mas quando ele viu Jesus, ele não titubeou em somente ver Jesus, ele fez o convite para que Jesus cuidasse dele, para que Jesus estivesse com ele. E isso nos leva também a refletir que é necessário que eu, que já fiz o convite para que ele venha fazer parte da minha vida, venha ser o Senhor da minha vida, é necessário que você também faça o convite para que ele seja o Senhor da sua vida. Em segundo lugar, que nós aprendemos neste texto, é que as lutas, as dificuldades, elas virão. Elas virão em minha vida, em sua vida. As tempestades, né, como nós vemos aqui no verso 23, e enquanto navegavam, ele adormeceu, ou seja, Jesus adormeceu, e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava quase sendo inundado. Eles corriam um grande perigo. Eu posso dizer que passei por essa tempestade. Os ventos estão acalmando, as ondas estão se acalmando. Ou seja, a calmaria, a bonança está surgindo. Uma brisa suave está surgindo no horizonte e tem colocado paz em meu coração a ponto de estar compartilhando com vocês hoje esse tema. Onde está a vossa fé ou a sua fé? E nós vemos que o projeto de Deus é obra dele, Deus em nossas vidas. E o recurso que nós dispomos para seguirmos para um lugar seguro, longe das tempestades, longe dos vendavais, é Jesus, que está acordado, participando, conduzindo a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é
o autor desse projeto. Jesus, quero que você preste atenção aqui, Jesus ele adormece na vida do ser humano, na vida do homem, quando o homem acha que tudo está bem, que tudo está transcorrendo de uma forma tranquila, calma, serena, e então ele deixa de buscar ao Senhor. E quando deixa de buscar ao Senhor, vem a tempestade e as lembranças desta vida levam ao homem a se desesperar. E veja o que traz aqui Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O homem se torna fraco porque se distancia de Deus, se distancia do Senhor, não busca ao Senhor, não clama ao Senhor, não deposita a sua fé no Senhor. Ainda em Jeremias capítulo 29, versículo 13, nós lemos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eis aí a resposta para aquele que busca, para aquele que tem a sua fé firmada no Senhor. É buscar ao Senhor de todo o coração. E ainda Lamentações 3:25, bom é o Senhor para os que se atém a Ele, para a alma que o busca. Ou seja, o versículo diz, bom é o Senhor para os que esperam nele, ou os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esse é bom, esse é perfeito. Mas vemos também aqui em terceiro lugar, meditando a respeito de onde está a sua fé, nós vemos aqui em terceiro lugar, como lição para a nossa vida, qual é a solução a ser buscada. Aqui nós vemos dentro do texto, quando eles então, no verso 24, os discípulos então foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Jesus então se levanta, repreende o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aqui está a resposta para a solução, para aquele que está enfrentando luta, dificuldade, está enfrentando tempestades na vida, os vendavais estão surgindo em sua vida. Jesus é a solução, Ele é a única solução. Ele é quem conduz o homem à eternidade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é aquele que conduz à eternidade, Ele é o centro do projeto de Deus. Por isso, nós não podemos, de maneira alguma, deixá-lo ou deixar de buscar ao Senhor, nem tampouco nos deixarmos adormecer, ficando longe dele. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, nós lemos, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este é a quem nós precisamos realmente buscar, entregar, confiar a nossa vida, porque Ele tem o melhor. E aprendemos também que nós não devemos ficar quietos, tão somente admirando, olhando, e ao mesmo tempo permanecer em dúvidas. Mas precisamos conhecer melhor a este Jesus Cristo amado, querido. E para conhecê-lo nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos estar buscando um conhecimento por inteiro desse Jesus. Os discípulos estão aqui, verso 25. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. O versículo continua. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este
que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem, estavam com Jesus. Estavam andando com Jesus, ouviam Jesus, mas não conheciam a Jesus porque tinham dúvidas. Ficaram perplexos de ver aquilo que Jesus havia feito e questionaram: quem é este? Quem é este? E aí eu te pergunto, onde está a sua fé? Salmos 46, versículo 1 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A solução para mim e para a sua vida está aqui. Uma fé firmada no Senhor, uma fé firmada em Deus, uma fé que busca e que confia em Deus, uma fé que confia nesse Cristo poderoso que nos dá vida e vida em abundância. As tribulações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, a tempestade vem, os ventos vêm, e vêm fortes a ponto de abalar-nos, de mover-nos, de deixar-nos preocupados, pensando: e agora o que fazer? Qual é a solução? Qual é a resposta? Como eu vou alcançar? Como eu vou conseguir? A gente para um pouquinho, respira fundo e vê que a solução está nas mãos do Senhor. Eu digo isso porque eu pude ver nessa semana o cuidado do Senhor. Acabei a instantes de vir do hospital, passei a noite com minha esposa, podendo estar com ela e podendo louvar a Deus pelo cuidado dele para com ela e para com toda a minha família. E eu desafio você a também buscar esse Deus, a você ter a resposta: onde está a sua fé? E eu espero que a sua resposta seja: minha fé está firmada no Senhor. A minha fé está firmada em Deus. Durante a travessia do mar da vida, as tempestades, os ventos fortes podem surgir. Mas saiba que Jesus, Ele está no barco com você. E é interessante que Jesus, quando faz o convite aos seus discípulos, Ele não diz para os discípulos: vá para o outro lado do lago. Mas Ele diz: vamos para o outro lado do lago. Ou seja, Jesus faz o convite, mas ele se faz presente junto com você. Em todo o tempo Ele está com você. Você crê nisto? Eu quero orar com você. Bendito e eterno Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Deus, quantas experiências são as que nós temos diariamente quando buscamos, quando temos a nossa fé firmada no Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado é pelo cuidado para com a minha esposa. O meu obrigado é pelo cuidado para com aquele que está ouvindo o recado do Senhor neste dia. O meu obrigado é pelo cuidado do Senhor para com aqueles que hão de ouvir o recado do Senhor e haverão de entregar as suas vidas no teu altar, tendo a ti como único Deus e a Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Que assim seja, Deus, para a glória do teu nome. Que essas pessoas possam ter essa experiência contigo, sabendo que em momento algum elas estiveram sozinhas, mas que em todo tempo o Senhor se fez presente, conduzindo, direcionando e, acima de tudo, carregando-as em seus braços nos momentos mais difíceis. Deus, renove a força de cada um. Restaure, ó Deus, a paz e a alegria, assim como o Senhor pôde fazer no meu coração durante essa semana. Obrigado, Deus. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado por este dia. E que tua mão de poder possa ser sobre a vida de cada um desses que estão ouvindo a tua palavra. O recado do Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência no seio da família, na vida, no coração, na saúde física, mental, espiritual. Que o Senhor possa entrar com providências. E que tua mão de poder possa estar conduzindo a vida de cada um a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, no nome de quem eu oro, no nome de quem eu agradeço. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, te conceda uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor.
Que você tenha essa semana dirigida pelo nosso Deus. Uma semana abençoada. Que é o pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, que você possa visitar a nossa página e compartilhar com os demais, deixando ali o seu like, seu motivo de oração, de agradecimento, para que o YouTube possa reconhecer também o nosso trabalho. E que ele faça isso, divulgando, acima de tudo, a palavra desse nosso Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe e te conceda uma semana de graça, debaixo da graça, da paz e do amor dele. Em Cristo Jesus. Amém.